Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer uma live depois de alguns meses fora do ar, sem tempo para produzir conteúdo e dividir aí com todos vocês. Foi uma grande honra aceitar esse convite em participar aí de um tema que acredito ser um tema de suma importância para a realidade e o cenário em que estamos agora inseridos, que é esse cenário ainda pandemia, depois de mais de um ano, passando aí por tantas experiências positivas, negativas, perdas, ganhos, enfim, né? A vida real e a vida tecnológica, e agora uma vida virtual misturada à vida real, que era tão sonhada, tão desejada e que chegou tão de repente diante de nós. E nós estamos aqui com esses grandes desafios, que é educar, transformar, contribuir, acalentar, orientar, receber, oferecer, que é essa vida tecnológica, esse cenário Covid-19, né? Covid agora já 21. Então nós estamos aí com um cenário que tem demandado, tem trazido muitas questões, tem trazido muitas angústias, tem trazido grandes desafios, descobertas, superações, por que não dizer também, né, de tudo aquilo que acabou acrescentando aí de uma maneira forçada, de uma maneira obrigatória, para que a gente se adapte a essa nova realidade. Boa noite a todas, estou vendo aqui que já começou a entrar algumas pessoas aí, acredito que é todo o pessoal que faz parte, né, da escola, que são as professoras. Essa live é exclusiva para vocês. Então, o tema que foi sugerido aí pela Secretaria da Educação, se não me falha a memória, foi isso que a Cida falou para nós, que uma relação de temas considerados pertinentes para esse mundo, esse cenário em que nós estamos. Então, eu achei, assim, na hora que eu bati o olho, o papel das famílias em tempos de pandemia, esse tema ele vem ao encontro do meu livro, um livro já escrito com 2 edições praticamente esgotadas, mas em que eu abordo sobre qual é o papel da família e da escola na construção do sujeito. E ele calhou, assim, ele casou consideravelmente com esse título. Então, na hora, eu nem terminei de ler o resto das opções e já me identifiquei de cara com esse título, principalmente quando o complemento do título é o afeto e o vínculo escolar, mesmo distante. Então vamos lá, vamos começar a aquecer essa noite, uma noite ainda bastante fria. Vamos falar um pouquinho desse aspecto fundamental humano e que muito contribui para toda a transformação, construção, desenvolvimento do sujeito, que é os contextos afetivos. São contextos que muitas vezes são desconsiderados, ou não são levados em conta, não são colocados como elementos primordiais na construção do eu, no desenvolvimento da aprendizagem, no desenvolvimento das relações humanas, nas percepções, por que não dizer no desenvolvimento cognitivo, que são os contextos afetivos. Então eu fiz aqui algumas observações. Nós vamos começar colocando uma questão aqui em evidência. Quando a gente fala o papel da família em tempo de pandemia, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o papel da família mudou e bastante. É como se ele voltasse a ser o papel que um dia ele desempenhou algumas décadas atrás. Então, eu até escutei isso de uma parceira psicóloga, amiga querida, Ieda, em que um dia disse: a pandemia devolveu para os pais os seus filhos, né? Então, a pandemia veio
e fez com que a escola devolvesse os filhos para a gente. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, né? Ai de concordar que foi o que eu vivenciei, experimentei dentro da minha própria casa. Então, antigamente, quando a gente dizia sobre o papel da família, a gente encontrava algumas décadas atrás muitos autores e que fala sobre a história da família, né? A gente tem Felipe Herrier e que diz, né, que houve toda uma evolução, né, na constituição familiar. E quando a gente chegou na era contemporânea, nós já tínhamos uma família constituída de vários sujeitos e que não fazia mais a educação sozinha. Então, a família, a partir do momento em que as mulheres aderiram ao mercado de trabalho, a família precisou contar com o apoio de inúmeras instituições. Vocês concordam comigo, professores que estão aí? Então, a família, ela precisava contar com os apoios das instituições escolares, das instituições religiosas, né, da rede de apoio, com inúmeros projetos de fundo social, de fundo psicossocial, de fundo educacional também, projetos aí musicais, projetos pedagógicos, instrumentais, né, organizacionais, enfim. Então, a família, ela vinha num ritmo de grande divisão entre eu educo, mas a escola educa também. Então, a família, ela sim, né? Eu tô vendo aqui que a Lê tá concordando. Então, veja bem, um tempo atrás, ano passado, era sim esse processo de formação educacional, de formação de constituição de sujeito. A escola, ela avançou tanto, algumas décadas passadas, que ela não tinha mais só o papel de desenvolver a educação voltada para a aprendizagem, né? O desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento dos aspectos pedagógicos, das inúmeras habilidades múltiplas que o sujeito tem. Então, a escola tinha, há muito tempo atrás, somente essa contribuição. Com toda essa mudança do cenário capitalista, do mercado de trabalho, que foi adentrado aí pelas mulheres, nós precisamos começar a dividir tudo isso e a escola precisou começar a ser preparada. Então, os professores, eles tinham que ter todo um cuidado, uma preocupação com educações básicas e primordiais de cuidados, higiene corporal, relacionamento humano, desenvolvimento e construção da empatia. Era ou não era, pessoal? Então, quando estoura a pandemia e que a pandemia devolve essas crianças novamente para o seio da educação chamada na época primária, né? Que era aquela frase que a gente cansou de ouvir: a educação vem de berço, é a família que educa, é a família que tem que ensinar bons modos, é a família que tem que preparar o sujeito, né, para o mundo social, para as relações sociais, para o respeito ao próximo. Aí vem a pandemia, né, e faz o que com isso? E reforça isso. Reforça que a família é a grande base, ela é a grande estrutura, ela é a primeira instituição mais antiga do mundo e ela tem, né, a pura responsabilidade, de fato, em acompanhar, em cuidar, em elogiar, em promover bem-estar, em ensinar bons modos, a falar sobre religião, a falar sobre tratamento com os outros, a ensinar as crianças a falar dos seus próprios sentimentos novamente, que tudo isso vinha sendo tratado pelo único mediador, que era a escola. Então, quem que mediava tudo isso era o professor em sala de aula. Então, se nós analisássemos o que Régis de Moraes dizia num seu livro fantástico, né, Sala de Aula, que espaço é esse? Ele dizia que a sala de aula é um espaço de humanização. Então, ele sempre colocou que a sala de aula sempre representou muito para o ser humano, para as crianças, para os jovens, inclusive para os adultos em nível de terceiro grau de formação. E o que aconteceu com toda essa experiência? Se perdeu. E aí, essas crianças, esses seres humanos, esses indivíduos, eles são devolvidos para o seio familiar,
e eles continuam tendo, né, essas mediações, elas continuam, claro, que acontecendo, só que de maneira tecnológica. É como nós aqui agora. Então, hoje, quem acaba mediando, né, o processo da aprendizagem, o processo da informação, é o meio tecnológico. Só que esse meio tecnológico, ele pode também representar, né, uma construção, uma constituição muito grande de vínculo. Através desses recursos e da maneira como o profissional se coloca, da maneira como ele se prepara, da maneira como ele adentra as casas, então isso também é muito rico. Ele não é algo tão frio como muita gente pensava que ele pudesse ser. E o ser humano ele foi se adaptando a tudo isso, tanto é que no começo, vocês podem confirmar melhor do que eu, no começo havia uma resistência muito grande, então havia um vínculo que a gente pode dizer, um vínculo inseguro. Então esse vínculo ele era inseguro, por quê? Porque era uma demanda muito grande de ansiedade, que hoje já não está mais assim. Então aquele profissional, aquele professor, que ele administrou bem, ele teve competências, dedicação, motivação, ele encontrou recursos satisfatórios para adentrar na vida desses alunos, ele adentrou com bastante propriedade, fazendo toda uma diferença, porque no começo tinha inclusive a resistência de que esses professores estariam invadindo a privacidade das residências, dos lares, era ou não era? Então isso aconteceu muito. A família foi a primeira a impor vários limites e tendo muita dificuldade em seguir regras, em aceitar que precisaria continuar tendo uma disciplina. Os mecanismos de defesa, as resistências foram inúmeras, vários recursos de negação, de projeção foram colocados que dificultaram inicialmente esse processo tecnológico com essa mediação, porque as pessoas não conseguiam se adaptar diante desse novo por medo, por incertezas. Então não teria como eu deixar de trazer aqui para vocês, considerando o nosso tema, o papel das famílias em tempos de pandemia, o afeto e o vínculo escolar. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Então o que são vínculos? Qual que é a grande diferença entre vínculo, né, e afeto? Existe. O vínculo, ele é uma sub-área, tá, dos contextos afetivos. Porém, vínculo, ele representa proteção e segurança. Porém, nós temos dois tipos de vínculos, tá? Nós temos o vínculo seguro e o vínculo inseguro. Então, o que é um vínculo inseguro? O vínculo inseguro é quando aquele sujeito que deveria representar proteção, segurança, ele desperta no sujeito, né, angústia, ansiedade. Ele se perde diante desse processo e o sujeito que precisa, no caso que são os alunos, que são as crianças, que precisava sentir a segurança na família, nos pais, em apoiar, em orientar e ajudar nessa disciplina, nessa nova organização através dessa mediação tecnológica que às vezes não fez e depositou nessa criança muita ansiedade. E essa criança, de repente, se sentiu perdida em não saber o que fazer, ou não saber o que receber e como devolver tudo isso. Da mesma forma aconteceu com alguns professores, que diante dessa nova adaptação, diante dessa nova aprendizagem, desse novo cenário tecnológico em que as coisas acontecem numa velocidade violentíssima, é muito rápido, gerou isso também e transmitiu isso para as crianças. Então, acabou gerando, por parte desses sujeitos, né, que fizeram parte de todo esse contexto, né, inovador, esse contexto transformador, esse apego inseguro. Da mesma maneira, é claro que nós tivemos, né, uma situação inversa. Vínculos que foram construídos com base em apego, de maneira satisfatória, de maneira com um vínculo seguro,
E essas crianças conseguiam ser atendidas. Então, elas conseguiam, diante da formação dos pais, da tranquilidade dos pais, até da presença dos pais naquele determinado momento, ou de alguém que pôde fazê-lo, ou o próprio professor, a própria estrutura educacional, o próprio TI, porque a gente teve várias escolas que tiveram esses apoios e que acabaram auxiliando nisso. E aí foram crianças que se deslancharam com tamanha propriedade, aderiram a esses recursos e corresponderam às expectativas e nem apresentaram prejuízo. Nem prejuízo de ordem na saúde mental, nem prejuízo nos relacionamentos sociais, porque fez esse recurso um recurso positivo e satisfatório, né, que veio para contribuir. E nós tivemos crianças que no aspecto do desenvolvimento da aprendizagem também não apresentaram nenhum tipo de problema, porque conseguiram, né, serem sanadas as dúvidas que surgiram, tal, através de todos esses apoios. Então não tem como a gente dizer que a família continua e voltou a ser a base principal e primordial do desenvolvimento do sujeito. Do desenvolvimento desse sujeito num todo, desse sujeito que tem que estar preparado para o novo, que tem que estar preparado para os grandes desafios, que quando percebe que erra, ele não tem que se sentir derrotado, ele aprendeu. Então tudo depende da forma como a gente coloca cada um, da forma como a gente encara cada desafio, da forma como a gente encara cada contexto. E aí eu, né, trouxe também aqui uma outra reflexão que eu acho fundamental, quando diz o afeto e o vínculo escolar mesmo distante. O que é afeto? Tá? Afeto é o desejo. Então, a gente sente afeto por alguém e a gente sente desejo de estar vinculado a essa pessoa. E quando nós dizemos que nós temos um vínculo afetivo, seja com quem for, esse vínculo ele não é substituível, tá? Um vínculo afetivo, ele jamais é substituído por um objeto transitório. Ele jamais é substituído por qualquer outro tipo de recurso. Então, cabe aí uma análise de cada profissional que está aqui agora. Cabe uma análise de, inclusive, cada pai que temeu perder o amor do filho, da filha, ou, enfim, de quem quer que seja. O afeto é quando aquele sujeito, ele vai sempre buscar como base, né, manter-se relacionado a este outro. Então, eu jamais vou substituir a presença, por exemplo, do meu esposo comigo. Poderia ser qualquer outro homem, não daria certo. Porque o meu vínculo é afetivo, ele já foi construído com uma base segura. Então, esse vínculo, né, ele acaba se fortalecendo de acordo com a manifestação de desejo e as realizações desse. Então, vamos voltar um pouquinho. Se o título é o afeto e vínculo escolar mesmo distante, a gente não está tão distante assim. A gente se faz presente dentro da intimidade de todos quando a gente deseja e quando eles permitem. A gente invade as residências. A gente invade a vida das pessoas hoje através dos meios tecnológicos de uma maneira muito mais acessível de quando isso aqui não existia. Então é muito mais fácil hoje a gente traçar um perfil de alguém, né, olhando as suas próprias redes sociais. É muito tranquilo, é muito fácil a gente observar o que está acontecendo com o meu aluno quando eu exijo que ele abra a câmera. Então a gente consegue perceber toda uma dinâmica que acontece ao seu redor. E os pais, eles continuam presentes, inclusive muito mais quando eles desejam. Inclusive vocês, professores, tenho certeza que vocês nunca trabalharam tanto. Tenho certeza que a jornada de trabalho de vocês hoje dobrou, porque vocês se fazem presente na nossa vida de noite, de tarde, de manhã, na hora do almoço. Não tem mais, né, nem horário de privacidade. Então, o mesmo acontece nesse vínculo afetivo que vocês fazem se construir com seus alunos. Então, a escola consegue, sim, mesmo distante, fisicamente, estar dentro de cada um. A partir do momento em que a aula é interessante, a partir do momento em que a aula é dinâmica, e nós conseguimos fazer isso através dessa câmera.
Então, nós precisamos ter preparo, ter orientação, buscar formação, capacitação, que nunca foi diferente. Todos aqui é exigido que vocês se aperfeiçoem, que vocês façam cursos de avanço, de evolução, se prepara a aula, é reunião em cima de reunião, é estudo de caso de cada aluno, vamos ver quais são as dificuldades de cada aluno, o que está acontecendo com essa criança, quais são os motivos de não aprender, por que essa criança, né, não se interessa mais pela aula. Não mudou nada. Então, cada dinâmica, cada maneira que cada professor vai fazer para conseguir resultado vai depender do estudo que ele vai fazer da sua turma. E nós sabemos que essa turma ela é eclética, é uma turma cheia de adversidades. Eu vejo aqui, por exemplo, num frio desse, uma quinta-feira, agora nós estamos com 8 horas e 23 minutos, estamos aqui, começamos com 40 pessoas, estamos com 83 presentes. Então, a forma, a maneira como a gente se coloca, como a gente se prepara, o assunto que vai ao encontro, né, do desejo de cada criança é o vínculo afetivo que é construído. Então, pode ter a aula que for, de maneira tecnológica, gravada ou não, no YouTube, onde quer que seja. A criança sempre vai querer aquele tete a tete, aquele olho no olho. E ele quer se sentir o quê? Notado. E ele tá ali para isso, tá? Ele busca isso. A criança, como dizia Denise Tinoco, ela aprende por amor. Então, os professores, eles precisam despertar isso na criança, né? Então, existem várias maneiras de fazer isso. Então, vale a pena analisar, né, cada caso. Estou vendo aqui muitos comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, está à vontade, está aberto, tá, gente? Precisamos entender a dificuldade das famílias, creio que é muito maiores que as nossas, pois a maioria não tem a didática, nem sequer conhecimento suficiente para ajudar seus filhos. Exatamente isso. Os pais precisaram reaprender muita coisa, eles precisaram ler o hábito da leitura, precisaram buscar informações no Google, precisaram buscar trocas de informação com os outros pais, com outros colegas, para sanar as dúvidas dos filhos. Porque, veja bem, gente, qual é o maior desejo de um filho? Vamos imaginar uma família estruturada, tá? E que coloca filhos no mundo e que busca com que eles cresçam. Todo filho busca o aplauso dos pais. Todo filho quer reconhecimento. Tanto é que, toda vez que eles cometem um erro, uma falha, qual é a tendência? Pedir desculpa. Pedir desculpa e dizer que não vai fazer mais e que da próxima vez fará melhor. Ou que não fará mais, cometerá mais aquele erro. Na escola não é diferente. O ser humano, ele busca crescimento, o ser humano busca ser reconhecido, o ser humano, ele precisa de gratificações. Então, os fatores que motivam o ser humano, ele olhar para trás e ele perceber que ele não é o mesmo de ontem e que ele evoluiu para melhor e que o que ele fazia ontem, ele consegue fazer hoje ou com mais velocidade, ou com mais destreza, ou com maior virtude, não sei. Então, assim, o ser humano, ele almeja isso, ele almeja crescimento, ele almeja... Isso é aprender. Cada problema que eu resolvi lá atrás, hoje eu resolvo esse problema e mais um. Então, esse é o grande desafio da vida e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender e nós vamos aprender a vida inteira. Então, se um pai que está ali e esse filho está precisando deste pai, por isso que ele vai buscar, com todas as dificuldades, mas ele vai buscar, porque ele também não quer desapontar esse filho. O pai também, ele quer sempre ser visto como um ídolo. O pai e a mãe quer que os filhos os admirem. E quando isso não acontece, é devastador. É o que a gente percebe nos contextos afetivos e emocionais e que levam as crianças ao não desenvolvimento. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, gente. Teve mais uma outra colocação. Vocês podem ir mandando mais perguntas. Ai, tinha alguém dizendo que não conseguia escutar. Vocês estão me ouvindo, né? Acho que devem ter me ouvido, porque eu vi que acompanharam, ficaram mandando um coraçãozinho aqui. Deve ser um problema no celular dessa pessoa. A pandemia escancarou vários assuntos que precisam ser discutidos. Espero que quando isso acabar, o professor seja mais valorizado pelas famílias. Olha, eu escutei muito isso, Alexandra. Muitos professores adoeceram nesse cenário. Foi um cenário de muito ataque, foi um cenário
muito empurra. Inclusive, eu falo isso no meu livro. Isso sempre aconteceu, né, Alexandra? Só que agora aconteceu com uma intensidade muito maior. Mas essa disputa de papéis e de responsabilidades sempre aconteceu entre a família e a escola. É muito triste, mas é uma realidade. Enquanto que elas devem unir forças, elas não fazem isso. Elas ficam responsabilizando. Ah, mas isso aqui a escola deveria fazer. Ah, mas isso aqui é papel dos pais. E a gente precisa se conscientizar que nós só vamos ter sucesso na construção do sujeito se a gente unir forças. E se a gente pegar todo o conhecimento, formação, habilitação e competência de ambos para auxiliar, né, na construção aí desse sujeito. Bom, pessoal, eu acredito que é isso. Eu não gosto de lives longas. Eu acredito que eu defendo a teoria que não é a quantidade, é a qualidade. Veja aqui que pelos comentários nós poderíamos ficar a noite inteira aqui abrindo debates para questionamentos, enfim. Mas também sei que tem muitos cansados, estão em fim aí de segundo bimestre, né? O semestre está se encerrando, vocês têm direito a férias. Já são 8h30 da noite, uma noite bastante fria, 10 anos que não fazia esse frio. Então, eu espero ter contribuído. Eu vou baixar essa live aqui no Insta, para quem não pôde assistir e vocês souberem de alguém, compartilhem para os colegas. E se vocês tiverem interesse nesse livro que eu comentei, que é o meu livro, A Construção do Sujeito Ético, que é o papel da família e da escola, tem na minha bio. Então, vocês podem estar baixando o link e adquirindo aí esse manual, tá ok? Muito obrigada, um beijo, tá? No coração de todos vocês e uma ótima noite.